A Web Rádio Fraternidade apresenta Simão Pedro de Lima, no 9º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Diante dos desafios, não nos esqueçamos. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Bom dia, que Jesus nos abençoe, nos inspire a cada um e que todos nós sejamos guardados junto dele em paz. Hoje pela manhã encontrei com algumas pessoas e elas me disseram: Simão, você nos fez acordar cedo hoje. Desculpem-me. Não era a minha intenção acordá-los e acordá-las cedo. Mas já que acordaram cedo, se quiserem dormir um pouco, fiquem à vontade. Aproveitem que a luz está bem tênue, né, sereno. Eu prometo não falar muito alto para não acordar ninguém de sobressalto. Mas se porventura acordar, não se preocupem, vocês acordam no céu. A proposta para conversarmos hoje, o tema, que para mim é um texto, eu fiquei lendo aquele tema e falei, isso aqui é um texto, né? Eu não preciso falar, é só lê-lo, porque fala muito o tema. Aqui nós tivemos, no início, algumas cenas, e uma delas mostrava Jesus e os apóstolos no barco durante uma tempestade. Estava assim, Jesus nesse barco, e o evangelista Mateus, ele diz que Jesus entra primeiro no barco. Ele diz assim, Jesus entrou no barco, e os seus discípulos, vendo isso, entraram com ele. Jesus sempre vai à frente. E ele entra no barco. Entra no barco, e creio eu que, como vocês, ele deve ter dito me acordaram cedo. E ele dormia no barco. Ele entrou e começou a dormir. E durante a travessia do lago de Genezaré, mar da Galileia, o barco foi tomado por uma grande tempestade, com ventos e muita chuva. E aqueles discípulos, pescadores, experientes, não haviam ainda se deparado com a tamanha tempestade daquela forma, e eles ficaram com medo de naufragar e ficaram com medo de morrer. E então, ali com medo, Jesus dormindo, eles acordam a Jesus. E acordam de uma maneira muito educada, muito serena, dizendo assim, Senhor, nós vamos morrer. Muito sereno. E ele acorda, olha para os discípulos e diz assim, por que temeis, homens de pequena fé? Por que temeis? Em outras palavras, ele estava dizendo, eu não estou aqui com vocês, por que vocês têm medo? Eu estou com vocês e estou dormindo. Essa passagem é interessante, porque diz o texto que Jesus levantou-se e repreendeu o vento e a tempestade e a chuva. E eles cessaram. E os discípulos, vendo isto, disseram, quem é este homem que até os ventos e a chuva lhe obedecem? Quem é este homem?
Talvez nós precisemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Quem é esse homem? Quem é esse ser que se dignou vir à terra? Quem é esse ser que antes mesmo de a terra ser formada, ele já estava cuidando dela? Porque ele disse, antes que o mundo fosse, eu sou, disse ele. Ele já existia bem antes. Ontem, me lembro, Haroldo comentando da distância, né, entre os animais e o ser humano. Ele colocou ali mais ou menos 6 milhões de anos. E a distância de Jesus para nós, já só a parte conhecida, tem 4 bilhões e meio de anos. Porque essa é a idade da Terra. E ele já existia antes da Terra. E já era Jesus, o Cristo, antes da Terra. 4 bilhões e meio de anos. Que homem é esse? Que ser humano é esse? Que ser espiritual é esse? A sua envergadura é tamanha que nós não conseguimos divisá-la. Nós não conseguimos abarcar quem é esse homem. Que até os ventos e a chuva o obedecem. E nós nem sempre obedecemos e dizemos que somos racionais. Mas vejamos, se nós trouxermos essa pergunta dele, por que temeis? Nós podemos trazê-la para os momentos tempestuosos da nossa vida, que é quase a vida inteira. Nós podemos trazê-lo para esses momentos difíceis, esses momentos confusos. E essa pergunta vira a nós, dizendo-nos, por que temeis? Eu não estou convosco? É como se nós entendêssemos que nesse barco no qual nós estamos, ele está dormindo, tranquilo. Em vez de acordá-lo, talvez olhá-lo e perceber que ele dorme serenamente. Como a nos dizer, está tudo certo. Pode não estar tudo bem, mas está tudo certo. Como dizia Dona Joana de Ângeles, nem tudo está bem, mas tudo está certo. Por que tudo está certo? Porque tudo está sob as leis de Deus. Então está tudo certo. Pode não ser da forma que eu queria, mas está da forma certa. E essa fala dele precisa ficar ecoando. Por que temeis? Quem é esse homem? E aí vem uma palavra do título que nos propuseram. O médico das almas. Quem é esse homem? O médico. O médico das almas. Quem são as almas? Quem são os pacientes? Nós. O que é, quem é, onde está, melhor dizendo, o hospital? A terra. E onde está o remédio? O Evangelho. Um médico que não só receita o Evangelho, um médico que nos dá o Evangelho. Ele não pede que o compremos, ele já nos entrega o Evangelho. O médico das almas, nesse hospital escola, que é a terra, dando-nos o medicamento, o Evangelho.
E esse médico? Esse médico nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha que interessante. Credes em Deus, o verbo crer, presente no indicativo. Vós credes. Credes em Deus. É uma constatação. Ele só está constatando. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus. Depois o verbo crer já vem no imperativo afirmativo. Crede também em mim. É um pedido. Ele constata que cremos em Deus. E ele pede-nos de maneira veemente, por isso imperativo afirmativo, crede também em mim. Esse é o médico. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, tem lugar para todo mundo. Ninguém será deportado da casa do pai. Na casa do pai há muitas moradas. E ele faz uma afirmação: se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito. Ou seja, se não fosse desse jeito, eu já tinha avisado. Então fiquem tranquilos, em outras palavras. Há lugar para todo mundo. Cada um em seu momento. Mas tem lugar para todo mundo. Para os 20 bilhões de espíritos, como nos disse o Otacílio aqui ontem, antes de fazer a prece. Citando Emmanuel, 20 bilhões de espíritos. Entre os encarnados e os desencarnados. Tem lugar para todo mundo. Mas essa é só uma parte que está aqui na psicosfera terrestre. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Esse médico que nos disse: eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Esse médico, mineiramente falando, é dos bons. Esse é bom. Bem mineiro, bom também. Por quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele ainda diz: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas. Olha que danado. Esse danado não está no Evangelho, é por minha conta. A minha conta mineira. Olha que danado. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas. Ninguém aqui é um desconhecido. Todos nós somos conhecidos por Ele. Ele não precisa nem de anamnese. Ele já bate o olho e já sabe a história inteira. E sabe até o que a gente nem sabe. Aquilo que a gente jogou para debaixo do tapete, Ele sabe, sem precisar levantar o tapete. Porque Ele estava conosco quando jogamos para debaixo do tapete. Porque Ele sempre está conosco. Ele disse isso. Estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas Ele disse: eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Olha que interessante. Conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Isso é uma relação interpessoal belíssima de dois conhecidos, tão conhecidos que podemos ter uma naturalidade com Ele, como na prece que foi feita aqui há pouco. Perceberam a naturalidade com a qual foi conversado com o Cristo?
Até assim, dizendo, se fôssemos assim, bem mineiros, diríamos assim: o senhor, não quero te incomodar, não. Se o senhor tiver um tempinho, dá uma espiada em nós aqui. Olha para nós. É assim, é um bate-papo. E aí, mineiramente, ele responde: não é nada não, bobo. Ou, não há de ser nada. Porque ele conhece as ovelhas e as ovelhas o conhecem. Sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E ele vai mais. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas conhecem a mim e seguem a minha voz. E seguem a minha voz. A voz dele são seus ensinos. E no caso dele foi só voz, porque ele mesmo não escreveu nada. Mas é interessante, e depois, se vocês quiserem, gente, muita gente acordou cedo mesmo, estou vendo ali agora. Desculpa também a turma do fundo aí que acordou cedo. Viu? Se olharmos na internet, nós veremos um vídeo mostrando umas ovelhas. E as pessoas chegam à cerca e chamam as ovelhas. Chega uma pessoa, chama a ovelha, ela nem levanta a cabeça. Chega outra pessoa, chama pelas ovelhas, elas continuam ali. Chega uma terceira pessoa, chama pelas ovelhas, e é um pastor, mas elas não levantam a cabeça. Chega uma quarta pessoa e chama pelas ovelhas, e é o pastor delas, e elas levantam a cabeça e vão até ele. Elas conhecem a voz do pastor e seguem pela voz. Um outro pastor, se chamar, não vai. Vão as dele. Veja Jesus dizendo: conhecem a minha voz. Esse é o médico. Esse médico que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Olha que interessante. Ele não diz assim, e talvez, quem sabe, um dia. Não. Eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós. Não são alguns. Para esse médico, não interessa se é particular, convênio. A agenda é aberta. A agenda é aberta. Todos. Mas como são muitos, ele diz: todos vós que estáis cansados e fatigados. Ou seja, a humanidade inteira. Todos vós que estáis cansados, fatigados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aqui em Minas nós chamamos de canga. É aquilo que se coloca nos animais, nos bois, para puxar o carro de boi. E a canga é uma madeira com dois arquinhos, e ela direciona o rumo dos bois. Principalmente os chamados bois carreiros, os da frente. Então isso é chamado jugo. Tomai sobre vós o meu jugo, ou seja, eu vou direcioná-los. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis refúgio para as vossas almas. Pois leve é o meu fardo, suave o meu jugo. O que fica para nos direcionar, suave.
Ouvindo uma frase dessa, eu acho que todos nós correríamos para ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, fatigados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis refúgio para as vossas almas. Mais do que o refúgio para o corpo. Muito mais. Até porque alma e corpo são indissociáveis. Espírito e matéria, sim. Alma e corpo, não. Questão 134 do Livro dos Espíritos. O que é alma? Espírito encarnado. Não é só uma resposta didática. É porque o espírito desencarnado não sofre influência da matéria. E o encarnado sofre influência da matéria. Revista Espírita, janeiro de 1866. Ou, se quiserem, questão 836 do Livro dos Espíritos, questão 180, 210. Sofre. Então, quando encarnado estamos, fundimos. Não tem como. Teoricamente, sim, separa o espírito de alma. Na prática, não. O Simão que aqui está, só sou Simão por causa disso. Se eu não estivesse nisso, de perfil é de um jeito até razoável. De frente, de perfil já muda um pouco. De perfil percebe-se que eu estou muito bem encarnado. Bem encarnado. E vocês vão entender por que eu sou bem encarnado. Eu falo daqui a pouco. Se eu não tiver esse corpo, Simão é um detalhe. Porque quantos nomes eu já tive? Quem eu sou? O Espírito. Com que nome? O que quiserem. Mas encarnado eu sou o Simão. Porque é esse corpo comigo nele. E não só dentro dele, nele. E os dois formamos um. Nós somos um. Refúgio para as vossas almas. Corpo e espírito. Por isso ele curava corpo. Mas também curava almas. Por isso dizer, refúgio para as vossas almas. Não que a tenhamos, nós somos. Somos alma. Somos espírito. Esse é o médico. O médico que nos atende num hospital. Eu gostei desse contador de minutos. Faz mais ou menos uns 8 minutos que ele está parado em 40 minutos. Então, beleza. Para expiação coletiva. Mas pode deixar assim. Esse hospital escola no qual nós estamos, ele é importante? Ou seja, estar na Terra é importante? É muito importante. É essencial. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? É a pergunta. Não é reencarnação. Reencarnação é outra questão, a 167. Na 132 ele pergunta sobre o ato encarnatório. Por quê? E ela é lógica. Porque um ser criado no mundo espiritual, que evoluído fica no mundo espiritual, precisa vir para o mundo material. Aparentemente é um desvio de rota. Então ele faz essa pergunta, por que eu preciso encarnar? Não dá para ficar só desencarnado? E aí, com certeza, de perfil não seria o mesmo? Já que o perispírito é plástico, o que está aqui viria para quê? Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? E eles responderam, Deus vos impõe a encarnação
com a finalidade de vos fazer progredir. Veja o verbo, impor. Não é assim, Deus vos sugere a encarnação. Deus vos impõe a encarnação, com a finalidade de vos fazer progredir. Esse impor fere o livre-arbítrio? Não. E agora baixou para 24 minutos. Fere o livre-arbítrio. Não devia ter falado nada. Fere o livre-arbítrio? Não. Imaginemos uma cena. Uma criancinha, 4 aninhos, que já deve estar com uns 40, porque tem uns 35 anos que eu falo dessa criança com 4 anos. Uma criança, 4 aninhos, acometida de uma doença, vai ao médico. O médico diagnostica e prescreve uma injeção. Uma criança de 4 anos não tem uma consciência desenvolvida, mas sabe o que é injeção. E ela fala assim, não tomo. E o pai ou a mãe diz, toma. E ela fala, não tomo, toma, não tomo, toma, ai. Tomou? Tomou? Porque a criança enxerga a dor. Os pais enxergam o resultado. Estou lá para encarnar. Vai encarnar, não vou. Vai encarnar, não vou. Vai encarnar, fui. Porque nós enxergamos o momento, eles enxergam o resultado. Aí está o valor do verbo impor, porque é uma necessidade. Mas, Simão, então não se evolui no mundo espiritual? Sim, questão 230 do Livro dos Espíritos. O espírito no estado errante evolui? Ou seja, na erraticidade, no mundo espiritual? Eles respondem, em conhecimento. E segundo a sua vontade. Mas, olha a conjunção adversativa, esse tal do mas é um negócio. Mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia, isso é um problema. Porque quando você usa, quer dizer, esquece o que eu falei antes, o que interessa é daqui para frente. É o que eu ouço muito em casa. Não, tudo bem, Pedro, mas, e agora que vai? E vai. Na verdade, não, e vou. Mas, dizem eles, só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Ou seja, dá para evoluir teoricamente, mas a prática é aqui. O que faz da Terra o laboratório das nossas próprias experiências evolutivas. Se no mundo espiritual evoluímos, sim, em conhecimento. Mas na hora de testar, é aqui. Mas só o contato com a matéria lhes permite exercitar o conhecimento adquirido. Então, isso aqui é importante. Estar aqui é importante. E qual é a finalidade dita pelos benfeitores de estarmos na Terra, encarnados? Deus vos impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir. Acho que acabou o tempo. Não, acabou foi o microfone, mas voltou. Ninguém está na Terra para sofrer. Ninguém. Só estamos aqui para evoluir. Ninguém está aqui por descuido. Ninguém estava andando pelo mundo espiritual, escorregou e caiu na terra. Ninguém. Ninguém. Pode dar essa impressão, mas ninguém. E ninguém está para sofrer. Está para evoluir. Pode até sofrer. Mas até o sofrimento é para a evolução. Não é punição. É consequência natural. Como as beatitudes também são consequências naturais. Naturais das nossas próprias ações. Naturais das nossas próprias escolhas. Então, veja, estar na Terra é para a nossa evolução? Estar na Terra não é para sofrimento? E estar na Terra é o único meio, nesse contexto de espíritos, nos níveis que nós estamos de evolução, é o caminho que nós temos para evoluir. Então, agradeçamos por estarmos aqui na Terra. Porque essa é a nossa escola. A escola das nossas próprias experiências evolutivas.
e, ao mesmo tempo, curamo-nos. Não é curar as nossas dores, porque as nossas dores não têm existência, elas são consequenciais. É para curarmos-nos a nós mesmos, e não as dores. O Cristo disse, esse nosso médico, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha, o interessante é o depois do mas. O que tem no mas? Tende bom ânimo, eu venci o mundo. E alguns dizem, como que venceu o mundo? Morreu pregado numa cruz. E nós estamos falando dele há 2000 anos. Venceu o mundo. Então, nos disse ele, eu vos dou a paz, eu vos deixo a minha paz, mas não vou-la dou, como o mundo a dá. Quer dizer que existe uma paz do mundo e existe a paz nele, no Cristo. E Emmanuel, emanuelinamente, analisou essa frase dele. Lá no capítulo 57 do livro Palavras de Vida Eterna. Lá ele disse assim, dentre outras belíssimas coisas, a paz do mundo costuma ser confundida com preguiça rançosa. Nós achamos que paz é ausência de conflitos, que paz é ausência de problemas. Essa é a paz do mundo. A paz é como lidamos com tudo isso. Que Emmanuel, sabiamente, nos colocou no capítulo 136 do livro Fonte Viva. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz decorre da quitação da consciência para com a vida. A paz é um estado de consciência. Com problemas, sem problemas, apesar dos problemas, é a consciência que diz, estou em paz, não estou em paz. Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, mas não vou-la dou como o mundo a dá. E aí nós entendemos. A frase advinda de uma outra frase de Jesus, que diz, Pai, eles estão no mundo, falando dos discípulos, mas não são do mundo. E dessa frase do Cristo veio uma outra. Estejais no mundo, mas não sejais do mundo. Essa frase não é do Cristo. A dele é o capítulo 17 de João, que se der tempo a gente lê aqui o capítulo inteiro, porque o capítulo inteiro é uma prece feita por Jesus em favor dos seus discípulos. O capítulo inteiro é a maior prece que nós temos nos evangelhos. É esse capítulo 17 de João. E lá ele diz, cuida deles porque eles estão no mundo, embora eles não sejam do mundo. E assim o é. Nós não somos dessa terra. Nós não somos dessa escola. Nós não somos desse hospital. Nós estamos nele. Estão dormindo mesmo. Para evoluirmos. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Esse é o hospital. E o remédio? Dissemos que o remédio é o Evangelho. Acho que a turma da frente está acordada. E a turma que está mais no escuro, a turma do fundo está na claridade. Ó. Talvez seja porque estão brilhando a luz própria, talvez, né? Brilha a vossa luz, lá no fundo brilhou. Ou porque o sistema de iluminação só pega dali para frente. Mas vejam, e o Evangelho? Esse remédio? Qual é a composição primordial desse medicamento? Se olharmos lá a composição. O medicamento não tem lá uma bula, aí vem a composição, o princípio ativo, etc. Qual é a composição desse remédio?
Amor, humildade e exemplificação. Se pudéssemos, não podemos, mas se pudéssemos resumir os evangelhos em 3 palavras, seriam essas: amor, humildade, exemplificação. Sem as quais não vivenciamos o evangelho. Amor. Amor. O Novo Testamento, embora relatando frases ditas em aramaico, o Novo Testamento as relata em grego. Então, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Não há como dizer, o original do Novo Testamento em hebraico. Não, o original é grego. Retratando palavras em aramaico e algumas em hebraico. Mas ele é grego. No grego, nós temos 4 palavras que significam manifestação do amor. Temos o eros, que é esse amor epitelial, é esse amor apaixonado, olho no olho, não é bem olho no olho, é olho no corpo, é o eros. Temos o storge, ou storgé, que é o amor familiar. É o amor familiar. O eros é o amor do pronome possessivo meu. O storgé é o amor do pronome possessivo nosso. São amores de posse. Ou até de propriedade. Temos o phileo, que é o amor afeto, o amor da amizade. E temos ágape, que é o amor sem medida, é o amor incomensurável, é o amor transcendente. Por que é interessante isso? Porque se formos no capítulo 21 do Evangelho de João, nós veremos uma passagem. Jesus fazendo 3 perguntas a Pedro. Quais foram as perguntas? Tu me amas? Tá. Pedro, amas-me? Pedro, amas-me mais do que estes? Pedro, amas-me mais do que todos? Mas traduzido só como ama. Quando lemos o texto no grego, temos as 3 perguntas. Jesus perguntando a Pedro se ele o amava, a palavra que está lá é ágape. E Pedro responde o quê? Amo o Senhor. Qual é a palavra que está lá na resposta de Pedro? Phileo. Não são 3 perguntas iguais. Amas-me? Amo. Mas ele perguntou ágape, e o Pedro respondeu phileo. E aí Jesus pergunta de novo, ágape. E Pedro responde de novo, phileo. Ele deve ter feito, não tem jeito. E aí ele faz a terceira pergunta, Jesus, phileo. E Pedro responde, phileo. Olha que interessante. Não são só 3 perguntinhas. Perguntou, não entendeu. Perguntou, não entendeu. Então Jesus aceitou. Já que Pedro não conseguia entender a dimensão daquele amor que ele perguntava, podia ser o amor que Pedro entendia. Olha que perfeição. Ele falou isso em aramaico, que eu não sei que palavras ele usou, porque não estão grafadas em lugar nenhum em aramaico. Estão grafadas em grego. E em grego João optou em escrever desse jeito. Agora ele estava lá perto. Deve ter tido seus motivos. O amor que o Cristo nos trouxe. E ele foi dizer, um novo mandamento eu vos dou. Capítulo 13 do Evangelho de João. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos tenho amado. Amar uns aos outros não é novo mandamento. Ih, apagou o negócio aqui. Como não está marcando nada, então é nada. Ih, apareceu. Desce.
Veja, amar uns aos outros não é novo mandamento, já era antigo, estava na lei. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual é o novo mandamento? Como eu vos tenho amado. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos tenho amado. Ágape. Dificultou um pouquinho mais, porque a gente está mal conseguindo chegar perto do fíleo. Ágape. O verbo amar é um verbo transitivo na nossa gramática, dizendo quem ama, ama alguém, ou alguma coisa. Ou há alguém, ou alguma coisa. Na verdade, ele é bitransitivo. Como quer dizer, ninguém pode amar simplesmente, tem que amar alguém, ou alguma coisa. Ou seja, o amor tem que ser direcionado. Isso é eros e storgé. Isso não é fíleo. Se a gramática nossa estivesse trabalhando com o filho e principalmente com o ágape, diriam que o verbo amar seria intransitivo. Porque quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. Pronto. Aqui também foi mostrado uma cena de Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Mostrou a cena. E essa mulher padecia por 12 anos de uma hemorragia. Não vem ao caso qual a causa. O fato é que ali estava, debilitada, execrada. E ela sabe que Jesus está passando e diz para ela, eu não consigo chegar até ele, sempre ladeado de pessoas, mas se eu tocá-lo, eu serei curada. E assim acontece. O evangelista Lucas diz, e a mulher chegando por trás, tocou-lhe a borda da túnica. Borda a superfície ou borda a marca do rabi. Não vem ao caso. Fato é que ela tocou, vindo por trás. Ou seja, sem saber. E ela toca-lhe, e Jesus diz, para. Essa mulher deve ter caído para trás. Tocou, para. Alguém me tocou. E um discípulo de Jesus, numa suavidade masculina assim questionável, disse assim, Senhor, como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Olha que sensibilidade masculina essa. Como tu dizes alguém me tocou se todos te empurram? Alguém me tocou, pois de mim saiu virtude. Ou, pois de mim saiu poder. Só exala. Não interessa, só exala. E aí ela diz para ele, toda sem graça, Senhor, fui eu. Desculpa aí, foi mal, eu não queria. Ele disse, grande a tua fé. Vai que está curada. Esse é o amor. Exala. Não fica escolhendo a quem. Não é mal me quer, bem me quer, mal me quer, bem me quer. Ama. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que Jesus perguntou a Pedro, amas-me? E ele respondeu, amo, o amor da amizade. Porque Jesus também havia enaltecido a amizade. Porque ele disse, já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto aprendi do meu Pai vos tenho dado a conhecer. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos ensino. Então ele exaltou a amizade. E Pedro captou. E falou assim, #tamo junto. Que o amor filho é profundo. Porque já perceberam, o amigo não fica cobrando o amigo. O amor eros, ele é assim, o amado pelo eros é um devedor contumaz. Ele nunca paga a dívida. Porque o credor está sempre lá, você me ama, você me ama. Agora o amor, filho, é da amizade. Como numa letra de música, que eu não vou cantar, óbvio, em respeito a vocês. Depois do Moacir, quem sou eu para fazer um negócio desse? Nem antes dele também. E muito mais com ele junto.
mas uma letra de música que enaltece esse amor filial, que diz: gosto de você assim como você é. Pode me amar assim como você quer. Quero ter você e não quero saber, pois se assim não fosse, como poderia ser? De outro jeito, abraço os seus defeitos. Gosto dos seus olhos do jeito que me olham. Seja assim tão sua, mas me ame sempre igual, em casa ou na rua. Deixe que o vento penteie os seus cabelos, mas faça dos meus olhos para sempre o seu espelho. Deixe que a noite traga a canção, mas deixe que eu lhe guarde dentro do meu coração. Isso é amizade. Isso é a amizade. O amor sem a amizade é o amor que cobra. É o marido, a esposa viaja, e depois de 4 dias manda uma mensagem para o que ficou, para a esposa ou para o marido. E aí quem ficou responde assim: por que você está me mandando mensagem só agora? Aí manda mensagem para um amigo. E o amigo responde: que bom que você está me mandando uma mensagem agora. A amizade é isso, o filho é isso, não se cobra. Tenho-vos chamado amigos, disse ele. Esse é o amor. Um amor que pode ser construído, porque sempre que ele curava, doando o amor, ele dizia: a tua fé te curou. Mas a fé? O que é fé? Emmanuel diz, questão 354 do livro Consolador: ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. É bem emmanuelina. Ultrapassa os limites das crenças religiosas e é guardar no coração a luminosa certeza, fé raciocinada, sentimento e razão em equilíbrio perfeitos. Perfeitos os dois. Esses dois equilíbrios. E Emmanuel ainda diz, capítulo 40 do livro Vinha de Luz: a árvore da fé viva não cresce miraculosamente nos corações. Ou seja, a fé vai crescendo. Ela não é dada, ela é construída. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. E ele acrescenta: a conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. Olha a fala dele. A crença, veja, não é serviço de menor esforço. A crença edificante, a fé. E se nós olharmos aqui também, eu agradeço que puseram o filme aqui, que está me ajudando na palestra. Puseram uma cena aqui de Jesus andando sobre as águas, lembra? Não dele andando sobre as águas, da cena, porque a gente não estava lá. Ele está andando sobre as águas e diz assim, e os discípulos assustam, vendo aquela coisa muito normal, andando sobre as águas. E diz o texto, achavam que era um fantasma. Isso é o texto. E aí ele diz: sou eu. E Pedro, um homem assim super crédulo, disse assim: se és tu, manda-me a ti. E ele diz: vem. E Pedro vem caminhando e depois começa a afundar. Está aí, tudo combinado. E começa a afundar. Eu tenho 50 minutos para levantar Pedro aqui. E começa a afundar. E diz assim: Senhor, socorre-me. E Jesus o pega pela mão, o levanta e diz o quê? Homem de pequena fé. Então fé tem tamanho? Tem, senão não seria pequena fé. A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações. A conquista da crença edificante não é serviço de menor esforço. E aí temos Pedro de novo. Passa um tempão. E está lá Jesus dizendo que ia ser preso, que seria abandonado, lá no cenáculo. Seria abandonado, seria traído. E Pedro, depois de
ter fortalecido na fé. Ela era pequena, agora talvez ela cresceu. E ele disse: Senhor, nunca te abandonarei. Está danado esse Pedro. Como dizemos em Minas, até me arrepio. E Pedro diz assim: nunca te abandonarei, irei contigo onde fores. Até a morte. Oh, que é isso? E aí Jesus vira-se para Pedro e diz assim: Pedro, Pedro. Quando fala o nome da gente 2 vezes. A minha mãe, quando falava Simão Pedro, só Simão Pedro já era um problema. Porque Simão era para eu fazer alguma coisa. O apelido é para eu receber alguma coisa. Simão Pedro, alguma coisa eu fiz, eu já estava sabendo. Mas 2 vezes, Simão Pedro, Simão Pedro. E Jesus disse para ele: Pedro, Pedro, os espíritos das trevas querem fazer-te dobrar como o vento dobra o trigo. Em outras traduções, querem fazer-te cirandar, como o vento ciranda o trigo. Mas eu orei ao Pai, para que a tua fé não desfaleça. Opa, quer dizer que a gente pode dar uma titubeada na fé? Para que a tua fé não desfaleça. E te digo mais, hoje ainda, antes que o galo cante, negar-me-ás 3 vezes. E o que aconteceu? Negou. As 3 vezes. E se tivesse uma 4ª pergunta, negaria também. Titubeou na fé. Jesus é crucificado, aparece depois, e depois está lá na Galileia, assando um peixe para eles que estavam pescando. Porque Jesus encontra Pedro pescando e depois ali conversa com Pedro pescando. E Pedro e os apóstolos estão pescando, não pega nada. E aí passa um homem pela praia e diz: joga a rede do outro lado. E eles, não custa nada, jogaram do outro lado e o barco quase afundou de tamanha quantidade de peixe. E nessa hora, André diz: é o Senhor. E Pedro então veste a roupa e pula na água. Olha que interessante. A gente tira a roupa para pular na água. E Pedro vestiu a roupa para pular na água. Tamanha a seriedade daquele momento. E vai estar com Jesus. E é ali que Jesus pergunta 3 vezes para ele. E aí sim, podemos até fazer uma analogia. 3 negativas, 3 assertivas. Tá, um pouco diferente. Ágape e filho, mas 3 assertivas. E ele vai para Jerusalém. O mesmo Pedro. E subindo a escada do templo, da porta de Formosa, isso está lá no Atos, capítulo 3, ele e João, e o termo do Evangelho, do Atos, paralítico, e um paralítico pede uma esmola. E Pedro diz: aquele que afundou na água, que titubeou, Pedro diz: tempo esgotado. E Pedro diz: ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E diz o texto que o homem se levantou e foi andando, cantando e louvando a Deus. A árvore da fé cresceu, mas não foi serviço de menor esforço. Ele precisou esforçar bastante. E dali para frente, foi o Pedro que vai a Roma e é crucificado. E a tradição diz que foi crucificado de cabeça para baixo. Porque não se via digno de ser sacrificado numa cruz como o Cristo foi. O amor é assim. Nos esforçando, ele se robustece. E robustecendo, ele cura. Quem ama e cura quem é amado. Essa é a essência do Evangelho. Humildade e exemplificação fica por um outro momento, para depois conversarmos. A humildade do Cristo não era subserviência. A humildade do Cristo não era timidez. Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, eu sou. Que humilde é esse? A gente aprendeu que se alguém falar que você é mestre, você tem que falar: que isso? Eu?
Imagina um alfabetizador, uma alfabetizadora, primeiro dia de aula, ela chega em sala e diz assim, olha, eu vim aqui para ensinar alfabetização para vocês, as criancinhas, mas eu não sei nada, tá? Eu vim aqui aprender com vocês. Oh, mas vai ser hipócrita. Então Jesus não podia não dizer que era mestre, porque ele era. Se eu conheço Pedro e ele dissesse para eles, eu vim aqui aprender com vocês, Pedro diria assim, então volta para o céu e manda um que sabe. Mas quando um jovem chegou a ele e disse, bom Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Ele respondeu, por que me chamais bom? Bom só há um, Deus que está nos céus. Mestre ele aceitou, bondade não. O humilde sabe o que sabe, não fica aquém, mas não vai além. Justa medida. E a exemplificação, ouvindo os doutores da lei pregando, Jesus disse assim, ouvi e praticai tudo o que eles vos dizem, mas não façais em conformidade com o que eles fazem, pois vos dizem uma coisa e fazem outra. Quando os discípulos do Batista, João, foram conversar com Jesus, João estava preso, eles chegaram a Jesus e disseram, Senhor, João nos enviou para saber se tu és aquele que havia de vir. E Jesus virou-se para os dois e disse, voltem e digam a João as coisas que vocês veem e que eu faço. Os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam. Ou seja, conta para João o que eu estou fazendo e ele vai saber se eu sou ou não. Exemplificação. Lavando os pés dos discípulos, dizem os discípulos, Senhor, nós bem sabemos que nós é que devemos fazer isso. E ele vira-se para os discípulos e diz, se vós já sabeis dessas coisas, bem-aventurados sereis se agora as praticares. Saber e não fazer, melhor seria não saber. Mas se sabemos, por que não fazemos? Porque não queremos. Essa é a exemplificação. E aí, seguir a Cristo. Esse médico, nessa escola, com esse remédio. Jesus, aqui na terra, com o Evangelho. E ele dizendo, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Ou seja, Jesus convida, ele não obriga. Aquele que quiser. Deixa duas condiçõezinhas. Renuncie-se a si mesmo, ou negue-se a si mesmo. Ou seja, nada de personalismo. Não ficará isento das responsabilidades. Pegue a sua cruz a cada dia. Não precisa ser da vida inteira. Cada dia. Isso está em Lucas. Se olharmos Mateus, o a cada dia não tem. Em Mateus está, pegue a sua cruz e siga-me. E em Lucas está, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Eu prefiro Lucas porque a gente vai em prestação. Mateus está no atacado. Veja. Então é simples. Simples para seguir Jesus. É aceitar, porque é um convite. É renunciar a si mesmo. Nada de personalismo, nada de egoísmo. Assumir as responsabilidades e seguir. Olha que beleza. Em outras palavras, ele está dizendo isso. Olha, se você quiser vir após mim e não antes de mim, se você quiser vir, venha. Renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz e vamos correr para o abraço. Siga-me, é o que ele disse. Então, está posto, está posto. Se quisermos seguir a Jesus, vamos para frente. Deixemos de lado o eu, vamos para o nós. Deixemos de reclamar das coisas e entendamos que as coisas são consequências das nossas ações. E sigamos com o Cristo. E aí sim, nós podemos dizer, hashtag, tamo junto. Essa é a marca para seguir o Cristo. Tamo junto, conta comigo, porque eu conto com o Senhor, então conta comigo. E assim sigamos, cada um, do seu modo, no seu tempo, seguir
ao Cristo. Teremos um médico e estamos num bom hospital e temos um excelente remédio. É só seguir a posologia. Agradeço o convite que me foi feito para estar aqui com vocês mais uma vez. Desculpe os que eu acordei de sobressalto, desculpe-me, e quem sabe uma outra vez a gente se encontra. Deus lhes pague.